Hoje queremos compartilhar com a igreja um assunto aí polêmico, mas muito atual também, como tudo que a Bíblia tem para nós. Como tudo que a Bíblia tem para nós de ensino, toda ela fala sobre o nosso proceder, o nosso andar, para a glória de Deus. E o tema que a gente vai tratar hoje é sobre o cristão e a cultura. O cristão e a cultura. Tem alguma coisa boa nesse mundo mau? Muitas vezes é a pergunta que a gente faz quando se pensa em cultura. A Wikipédia traz como definição aqui, uma delas, uma definição de cultura, é uma palavra latina que é um conceito de várias coisas, várias acepções, olha para cá, sendo mais coerente, especialmente pela antropologia, é todo aquele conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes, hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, muitas vezes, quando você falar para alguém ou falar para outra pessoa, fulano não tem cultura, você está errado, tá? Porque ele tem uma cultura, ele traz consigo uma bagagem que recebeu da geração anterior, dos seus pais, que recebe da geração atual, dos seus contemporâneos de idade, e que também terá a função como pai, como marido, de transmitir essa cultura que ele adquiriu, seja ela boa ou não, aos seus familiares. E é tratando dessa vida imersa dentro de uma cultura que nem sempre traz aspectos e costumes e hábitos e atitudes boas, porém, dentro de uma realidade cristã, que é o ideal para nós como cultura, que a Bíblia também nos deixou esse legado. Então, nós vamos tratar um pouco disso aí. Gostaria de ler com a igreja aí os textos base, Gênesis 1, 26 a 28, e Romanos 12, 1 e 2. Não sei se você consegue projetar aí, Aline. São textos bem conhecidos de toda a igreja. Diz assim a palavra do Senhor nesses trechos. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois textos nós vamos meditar um pouco neles, e nesse momento vamos orar, pedindo a Deus direção. Senhor, nós te agradecemos pela manhã de hoje, te agradecemos por estarmos aqui, ou por estarmos também em casa, ouvindo e vendo essa transmissão que o Senhor permitiu, através da cultura moderna, chegar até cada um dos lares. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem algo importante para nos falar nessa lição, nessa manhã, e peço que o Senhor fale comigo e com cada irmão aqui e em suas casas, em qualquer lugar que estiverem vendo ou ouvindo essa palavra. Que essa seja uma palavra viva e eficaz, que traga mudança de procedimentos e atitudes, e que nos molde conforme o teu caráter. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Irmãos, nesse primeiro texto aí que nós lemos, Gênesis, a teologia traz para nós 3 instruções
que ela chama de 3 mandatos. O mandato espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O mandato social, o nosso relacionamento com o próximo. E o próximo aqui inclui a sua esposa, seus filhos, a comunidade onde você vive, o seu relacionamento social. E, particularmente, tratando desse assunto sobre a cultura, Deus também deu para nós um mandato cultural. Esse mandato cultural aí está em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ora, mas o que é esse mandamento aí que Deus deixou para nós com respeito à cultura? Já existia cultura nessa época? Deus, sim, já tinha uma cultura preparada para nós, para o seu povo, para a sua criação, para aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Deus já tinha isso. E Ele queria esse relacionamento do homem com o cosmos de uma forma diferenciada. A criação, segundo Calvino, é o teatro da glória de Deus. E é o palco onde nós atuamos quando vivemos. A criação é o palco da glória de Deus. E nós somos os atores nesse grande palco que é para a glória de Deus. Então, isso é cultura. Quando você vai a um teatro, quando você vai a um cinema, você assiste um espetáculo que foi preparado com alguma finalidade. Te entreter, te fazer sorrir, te fazer chorar, te fazer pensar. Mas toda demonstração artística e cultural, ela tem uma finalidade em si mesma. Talvez você não a apreenda ou não a compreenda naquele momento, mas ela tem essa intenção. E Deus tinha, quando nos criou também, a intenção de culturalmente nos fazer seres diferenciados. A primeira frase do texto aí, multiplicai, sede fecundos e multiplicai-vos, significa desenvolver então esse mundo social, formar família, formar igreja, formar escola, formar cidade, formar governos e leis. E a segunda frase, enchei a terra e sujeitai-o, significa subordinar todo esse mundo natural que Deus criou pelas suas mãos. Significa fazer colheitas, construir pontes, usar a tecnologia para projetar computadores, equipamentos, compor músicas, construir. E se faz necessário insistir que essa passagem é o foco daquilo que a gente chama na teologia de mandato cultural, porque ela nos fala qual que é o nosso propósito culturalmente nessa sociedade. Deus tinha mandado isso aqui já para Adão e Eva, mas em Gênesis 3 a gente sabe que aconteceu algo que distorceu toda aquela imagem perfeita da cultura que Deus tinha para o homem e para sua esposa. E isso afetou os três pactos, os 3 mandatos que Deus deu para a humanidade ali, representada por Adão e por Eva. O mandato espiritual, o seu relacionamento por Deus foi afetado, e viu que estavam nus e se envergonharam. O mandato social foi afetado, o relacionamento de um homem com o outro, de um homem com a sua esposa, de um irmão com o outro, foi afetado após o pecado. E o exemplo mais claro disso foi o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Tão poucas pessoas que existiam, 4 seres viventes, e o pecado já estava atuando com a finalidade de corromper aquilo que Deus tinha criado de forma perfeita nesse mandato de relacionamento social. E agora Deus traz também um mandato cultural. Enchei a terra, sede fecundos e multiplicai. E o que a gente vê hoje? Muitas ideologias e pensamentos e visões de mundo que nos levam a reduzir essa fecundidade, que nos levam a inverter o modo natural do relacionamento de um homem com uma mulher. E isso traz implicações na fecundidade, na multiplicação que o povo deveria ter como mandato cultural de Deus. Um relacionamento que não envolve um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, ele nunca será fecundo. Nunca será fecundo, porque Deus os criou, homem e mulher, para formar uma família e para multiplicar, para procriarem também.
A partir dessa premissa aí, a gente já consegue perceber como a cultura humana foi afetada pelo pecado do próprio homem. A própria forma dos homens e mulheres se relacionarem mudou muito ao longo do tempo. E isso não é coisa recente, isso não é coisa de agora, da nossa geração, que está muito mais clara e desnuda, vamos dizer assim, nos relacionamentos homoafetivos. Isso vem desde os primórdios da antiguidade, a gente sabe que já existia esse pecado latente no coração do homem e da mulher, que desvirtua esse mandato cultural de Deus do sede fecundos e multiplicai-vos. Entendem como é que a gente está dentro de uma cultura pagã, uma cultura que nos influencia de diversas formas a não cumprir o mandato cultural de Deus para o homem? Você pode falar, mas isso não vai me afetar. Isso já está na sua família. De alguma forma, todos nós conhecemos alguém, temos alguém de um relacionamento próximo que já está usando dessa visão de mundo, uma visão cultural, que muitas vezes nós absorvemos como normal. Esse aí é o grande X da questão da cultura e o cristianismo. Nós podemos absorver aquilo que é bom da cultura. Quem não gosta de assistir uma boa peça de teatro ou ver um bom filme, que são poucos hoje, né, em dia, mas quem não gosta disso, de ter momentos de lazer, de se entreter, de ouvir uma boa música, também difícil hoje em dia, né? A gente não tem mais músicos e compositores como a gente tinha no passado. Quando eu era mais novo, eu ouvia muita música, que a gente chama de mundana, mas eu já disse aqui que a gente não pode fazer essa separação entre o secular e o sagrado. Se eu vou ouvir a música, eu preciso ouvir ela com meus ouvidos cristãos. Lembre-se disso. Você não é cristão só aqui dentro da igreja, e você não é um homem qualquer ou uma mulher qualquer lá fora, no seu trabalho ou na sua casa. Você é o mesmo. Deus te salvou por inteiro. Deus salvou as suas emoções, os seus sentimentos, a sua percepção de mundo, as suas atitudes, e a realidade que é construída à sua volta, ela é impregnada por essa cultura local. Hoje em dia, se a gente for ouvir música, você tem que mudar a sua rádio, né, o seu dial ali, o seu controle, várias vezes, para achar alguma coisa que talvez não ofenda os seus ouvidos. E a gente tem N tipos de músicas, eu não quero aqui julgar se uma é boa, se outra é má, porque muitas vezes a gente vai para o extremo. Nós vamos para aquela área que, não, então toda música que não é cristã é música ruim, é música mundana, é demoníaca. Não é isso que eu falo. Deus criou o homem e deu dons e talentos. Essa foi uma graça comum que ele distribuiu a todos. Independente de ser cristão ou não, independente de ser convertido ou não. Deus pode fazer uma obra-prima através de uma música. Aquela verdade ali que você lê ou ouve numa letra é uma verdade que vem de Deus. Mesmo sendo feita por um ímpio, por um ateu. Mas a verdade sempre é originada em Deus. É essa criticidade que eu gostaria de transmitir à igreja e a todos que nos ouvem, para você ter em relação à cultura onde você está inserido. Jesus não orou, Pai, eu peço que os tires do mundo. Orou assim? Foi? Ele falou, eu quero que os tires do mundo? Não. Ele diz, Pai, guarda-os, mesmo estando no mundo. O cristão não pode ser um ET dentro da terra. Ele não pode ser criado dentro de uma bolha, que não pode ouvir nada, não pode ver nada, mas ele precisa ter a criticidade, o espírito crítico, um filtro dado pela palavra de Deus. Esse é o grande X da questão para você saber, eu posso ouvir isso ou eu não posso ouvir isso? Esse era um drama que o apóstolo Paulo tinha com os coríntios. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios 6, 12 e 1 Coríntios 10, 23, rapidamente. Só para a gente entender um pouco melhor essa criticidade. 1 Coríntios 6, 12.
Olha lá, Paulo aqui está falando sobre o relacionamento entre os irmãos. Fala sobre o litígio, as confusões, o disse-me-disse e as fofocas entre os irmãos, no início do capítulo 6, e depois ele entra na parte da sensualidade. E ele já começa de sola dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a grande sacada desse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm que eu ouça, que eu veja, que eu participe, que eu tome parte, que eu seja frequentador, que eu seja ouvinte, que eu seja assistente, que eu seja participante. Porém, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios também 10, 23. Passa para frente um pouco a Bíblia aí. Olha lá o que diz. Qual que é o limite da liberdade cristã? Paulo está falando aqui, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Parece que é o mesmo versículo? Não, mas é o mesmo assunto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas constroem algo no meu coração, na minha mente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam espiritualmente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são para a glória de Deus. Mas elas devem ser para a glória de Deus. E tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja em pensamento, seja feito para a glória de Deus. Quando eu trabalho no meu serviço, eu tenho que trabalhar não para homens. Efésios 6. Mas eu devo servir ao meu patrão como para o Senhor. E tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Essa é o entendimento correto que o cristão precisa ter acerca do seu envolvimento com a cultura. Não digo que a cultura é boa ou que a cultura é ruim. Eu preciso filtrar as coisas boas da cultura e me alegrar com elas. Eu posso ler um bom livro, me emocionar, me envolver na história, e isso ser algo bom para mim. Ou eu posso ler um livro péssimo, que vai deturpar a minha mente, que vai aflorar e que vai impedir com que eu domine a mim mesmo. Entende por que a gente precisa ter essa criticidade ao estar imersos numa cultura generalizada, de coisas boas e coisas ruins, e Deus se manifesta nessa cultura? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Deus, quando você ouve algo que realmente te toca, é uma letra apropriada, é uma música envolvente, aquilo ali é algo dado por Deus àquele compositor. Tá? Mas quando você ouve também, talvez, um funk daqueles bem escrachados, isso não tem como glorificar a Deus, irmão. Não tem. Não estou criticando aqui ritmos. Eu gosto de rock, gosto de pop, gosto de hip hop também, porém, e a letra? Eu vou cantar as coisas que não vão me edificar ou que vão fazer com que aflore do meu coração desejos pecaminosos? É nesse ponto aí que o crente precisa ter o aspecto da criticidade, de entender e filtrar as coisas que ele vai ver, que ele vai ouvir, que ele vai participar, que ele vai estar junto, que ele vai deixar seus filhos participarem, que ele vai se envolver. E muita coisa, hoje em dia, a gente relega para a cultura, né? Nós vamos de um extremo ao outro. Ou a gente não quer nada da cultura, ou a gente se deixa absorver por ela. Aí tem aquelas festinhas na escola, né? Os pais sempre têm esse problema. Na minha época eu tive isso, na época da minha mãe, na sua época. Se você não tem filhos ainda, vai ter filhos, né? As festinhas na escola, agora tem o Halloween, né? No dia da Reforma Protestante é o dia das bruxas, né? Curioso isso. É conveniente participar disso? Tem as festas juninas, né? Que é uma cultura tradicional brasileira, importada de Portugal, que tem as suas raízes numa idolatria, né, católico-romana. Então a gente tem várias coisas que hoje já fazem parte do nosso espectro de entendimento cultural, né? Mas isso aí já está muito, isso é cultura mesmo. Tem o carnaval também, né? E a gente vê algumas igrejas mais
moderninhas, né, falando, vamos fazer um carnaval para Jesus, né, uma rave para Jesus e tal. Essas coisas, será que convém ao povo cristão? Examine o homem aqui, a palavra de Deus, e perceba se isso é um princípio divino para a sua edificação. Essa é a análise crítica que a gente precisa ter com respeito a várias coisas que nos influenciam e a gente muitas vezes não se dá conta. Qual que é o nosso engajamento, então, com a cultura? Passando aí para o primeiro ponto da lição. Nós somos considerados por Deus como vice-regentes, né? Aqueles que estariam abaixo de Deus para dominar, para controlar, para cultivar o jardim e para fazê-lo produzir. Deus tinha criado tudo de forma perfeita e bela. Deus tinha dado uma dieta para os homens. E Ele criou todas as coisas, os animais e as plantas, para o homem desfrutar, se alimentar e se desenvolver. Mas hoje em dia a gente vê que o homem não cuida dessa criação. E a gente tem aí vários congressos, né? Teve agora a COP26, que tratam sobre o clima, que tratam sobre a ecologia, que tratam sobre as florestas. E muitas vezes o cristão pensa que isso é bobagem, isso é ideologia de esquerda, isso é aquilo, outro. Irmão, a criação é uma dádiva de Deus para nós. Eu preciso preservá-la. Esse foi o primeiro trabalho de Adão. Deus o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. O que é guardar? É proteger, é trazer consigo, é evitar qualquer coisa que o destrua. Isso é cultivar desse grande jardim que Deus deixou para nós. Vejam então que a gente muitas vezes tem atitudes e faz coisas e nem percebe que está indo contra algo bom da cultura de hoje. É errado querer preservar a mata, as florestas, evitar o desmatamento, as queimadas? Não é. Isso é preservar a criação de Deus. Eu preciso, então, achar uma forma sustentável de ter uma economia e de não desprezar e não comprometer também a terra que Deus criou, para nós guardarmos. Isso não é ideologia. Isso é um princípio divino. O que a nossa Bíblia fala aí sobre a graça comum, né? A gente sabe que a graça comum é aquilo que Deus dá para todos. E a graça especial é aquilo que Ele reserva para os seus eleitos, para os seus amados, para os seus filhos, para aqueles que creem no seu nome. A graça comum, Deus deu talentos para pessoas descrentes. Entenda isso. Tá? Deus deu o talento, talvez para um grande guitarrista de rock que nenhum cristão teria. Deus deu isso para ele. Se isso está sendo usado da forma correta ou não, eu não sei, mas aquele talento ali foi dado por Deus. Deus deu uma capacidade dos escritores nacionais e até estrangeiros escreverem livros maravilhosos. Você já deve ter lido alguns deles aí no seu estudo regular, no ensino fundamental e no ensino médio. Aquilo é um dom de Deus. Foi dado para um ateu, foi dado para um descrente, ele pode ter nunca se encontrado com Jesus. Mas se aquilo ali representa verdade, se aquilo ali representa o belo, se aquilo ali representa aquilo que Deus criou originalmente, aquele talento foi dado por Deus. Por isso que a gente precisa ter esse olhar crítico para a nossa cultura e não demonizar muitas coisas, né? Porque a gente tem essa mania, né, de falar, isso é do mundo, isso é de Deus. Né? Essa dicotomia do crente reformado aí é algo que nos insiste e persiste nas nossas vidas. A gente quer sempre separar as coisas. Isso eu posso, isso aqui eu não posso. Se fosse só assim, seria muito fácil. Mas tem aquela área cinza, vamos chamar assim, dentro do nosso entendimento, que a gente não consegue perceber. Bom, isso aqui não está na Bíblia. Isso é proibido ou é permitido? Não é? Tem várias coisas que a gente não vê escrito literalmente ali na Bíblia. Ah, eu posso fumar? Na Bíblia fala que você não podeis fumar. Tem esse mandamento? Não tem. Qual que é a área cinza disso aí? Eu preciso entender se isso vai ser bom para mim.
Se isso vai ser bom para o meu próximo, se isso vai ser bom para o meu relacionamento com Deus. Quando eu aplico esse filtro da própria Escritura àquela questão cultural que eu quero ter uma certeza, se eu posso ou não posso fazer, você vai ter o seu retorno pela Bíblia. Isso é certo, tá? Então, essas áreas cinzas da nossa cultura é que a gente precisa tomar cuidado. Aquilo que está escrito que não pode e aquilo que está escrito que pode, e muitas vezes a gente vai só pelo que não pode, né? E deixa de fazer o que é para fazer. Quando Deus falou para você separar um dia por semana para Ele, é um mandamento. Você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo é aquilo que fala que não é para fazer. Mas o que é para fazer, às vezes eu não faço. Entendem como é que a gente mistura a palavra de Deus ao nosso próprio bel prazer, para que o nosso desejo seja satisfeito? Bom, se não está proibido, então é permitido. É outra falácia, é outro engano que muitas vezes a gente tem como regra de interpretação bíblica. Se não está proibido, então Deus permite. Não é assim. A Bíblia traz princípios norteadores que nós já falamos aqui para os irmãos. Nós precisamos ser críticos com respeito àquilo que nós muitas vezes dizemos que não entendemos na palavra de Deus. São essas áreas cinzas, né? Seu filho chega e fala para você: pai, eu quero ir no cinema. Ou sua filha, né? Pai, eu quero ir no cinema com as coleguinhas. Dependendo da idade dele, você tem que autorizar, você tem que ir lá, levar, né? Comprar, tudo mais. Você pode ou não pode deixar, né? Você tem 3 questões que você pode fazer nesse exemplo. Qual filme que é? Primeiro você tem que saber isso, né? Você não vai pôr o seu filho ou sua filha para assistir, por exemplo, 50 Tons de Cinza, Verdades Secretas 2, né, que está lá no Globoplay. Você não vai colocar isso. Isso aí você já sabe que está arriscado. Porque o que tem ali não edifica, não convém e nem é lícito. Ok? Mas tá, vamos ver lá então. Você vai assistir, na época dos meus filhos, né, era Harry Potter, né, que era a sensação. Todo mundo queria ir no cinema ou locar um filme. Eles ainda pegaram um pouco da época do VHS, depois do DVD, né? E aí não tinha cinema no interior, então a gente locava os filmes na locadora. Não pode esquecer de rebobinar, né? Se rebobinar, paga multa. Se rebobinar, paga multa. Então, quando seu filho te pede para ir no cinema ou para ver um filme, você tem 3 atitudes. Não, não quero que você vá. Por quê, pai? Porque eu sou seu pai. Pronto, né? Resolvida essa questão. Uma questão de autoridade, essa pode ser uma resposta. Não, pode ir com seus coleguinhas e tal, vá à vontade. Toma aqui, então, R$50 e compra pipoca lá. Se for menos que isso, não compra também, né? Não compra. E a terceira resposta: filho ou filha, você pode ir no cinema e depois que você chegar, nós vamos conversar sobre isso. O que é que você viu lá? Para você poder analisar de forma crítica o que ele recebeu como carga para sua mente. Certo? Essa pode ser também uma das suas atitudes. E não simplesmente deixá-lo ir, deixá-lo voltar e trazer consigo talvez uma cultura que vai de confronto com o cristianismo que você prega e que ele ouve aqui na escola dominical todos os domingos e que ele lê na Bíblia dele para as crianças ou para os adolescentes. A sua análise como pai, como mãe, precisa ser uma análise crítica. Filho, você foi lá, você viu então o Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Estou lembrando só de um aqui, acho que são 7, né? Muita coisa. Aquilo ali que você viu, filho, é assim, assim, tem algo que não é biblicamente correto, né? A gente não tem como trazer um espírito morto de volta. O Voldemort não podia voltar, isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém tem tantos poderes assim, só Deus é o Todo-Poderoso. É nesse sentido que você precisa trabalhar a criticidade num exemplo como esse que eu dei. Um exemplo corriqueiro e simples. Na época que eu era criança, e talvez boa parte de vocês aqui também, a gente assistia muito desenho na TV, né? Um dos desenhos mais populares era o Pica-Pau, não era? Quem se lembra aí do Pica-Pau? Acho que passa até
algum tempo atrás passava, né? O que é aquilo, né, gente? O que é o pica-pau, né? Eu fiz até uma dissertação na faculdade sobre isso, né? A influência dos desenhos animados na criação dos filhos. Você pode pensar que não tem nada. Aquilo ali, pica-pau, perna longa, piu-piu e frajola, é só coisa boa, né? É sempre um levando vantagem sobre o outro, sempre um causando, como é que eu diria, causando talvez até a morte do outro, né? Causando prejuízo para o outro em favor daquilo que ele quer realizar. Isso era o que ensinava o pica-pau, né? Um camarada que sempre levava vantagem. Ele devia ser até um personagem brasileiro. Depois criaram o Zé Carioca. Mas a gente tem o pica-pau importado dos Estados Unidos, Walt Disney. E assim também, todos os contos infantis, a gente percebe uma ideologia e uma cultura que precisa ser analisada de forma crítica por nós, pais e mães do século XXI. Mesmo que sua filha não veja a Bela Adormecida, mesmo que ela não veja a Branca de Neve e os Sete Anões, que hoje já tem filme para tudo isso, analise isso com seus filhos, não terceirize essa cultura que seus filhos podem absorver somente pela TV ou pela internet hoje em dia. Você precisa ter um olhar crítico sobre a criação de seus filhos e do que a cultura pode influenciá-los. Caminhando aí, o que a gente percebe quando a gente estuda sobre essa questão da cultura e do mandato cultural de Deus? Nós somos criados à imagem de Deus, né? Do latim é imago Dei. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso mudou depois da queda? Não e sim. Não mudou porque eu continuo criado e todo ser humano que nasce é criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, uma imagem agora distorcida pelo pecado. E essa distorção que o pecado causa na nossa imagem, que deveria refletir uma imagem ideal de uma criatura divina, ela tem, então, feito tudo isso que a gente percebe que tem nos influenciado negativamente. Esse mandato que a gente estudou aqui, a gente aprende com ele o quê? Que o homem é chamado para santificar a todas as esferas da sua vida. A sua educação, seus recursos devem ser colocados nas mãos de Cristo. Saber administrar cada área dessa, isso é feito para a glória de Deus. A cultura, amados, envolve diversas coisas, né? Não é só arte, não é só música, não é só literatura, não é só escultura, não é só teatro, não é só cinema. São as histórias em quadrinhos também, é a própria internet hoje, que a gente percebe aí que está tomando conta de toda a formação cultural da nossa sociedade. Ela é muito influenciada pela internet. E agora, recentemente, em outubro, né, não sei se todos aqui viram a reportagem, o Facebook está mudando o nome para Meta. Metaverso. O que é metaverso? É um universo virtual onde você pode interagir nele. Estranho isso, né? Esse tipo de realidade virtual, mas que eu posso conversar com a pessoa pessoalmente. Eu posso fazer, daqui a alguns anos, uma chamada para o Rui e aparecer lá na frente dele, conversando e falando com ele como se eu estivesse lá. E todas as sensações e emoções que você talvez não teria ao falar com alguém apenas pelo telefone ou pelo WhatsApp, você vai poder experimentar com essa realidade virtual chamada de metaverso. Isso é cultura. Talvez você não está sabendo, mas isso aí é uma coisa que está sendo colocada diante de toda a internet, e tem dinheiro para isso, né? A gente sabe que o Mark Zuckerberg é um dos grandes milionários desse mundo. Tem capacidade de nos influenciar, seja ela positivamente, seja ela negativamente. Não estou jogando pedra nele aqui, não. Mas eu estou dizendo que as coisas estão caminhando muito aceleradamente nesses termos culturais. Fique de olho na sua família, fique de olho nos seus filhos, fique de olho naquilo que você lê, vê e assiste pela internet. Daqui a alguns anos, essa nossa realidade vai ser transformada em algo diferente.
E a gente não vai mais querer, talvez, sair de casa. A gente vai juntar um grupo de amigos virtuais e conversar e fazer de tudo. Eu na minha casa e você na sua. Isso é algo que tem revolucionado a nossa cultura também. Caminhando. Vamos lá, tem muita coisa aqui ainda para a gente falar, né? A cultura é para o mundo e é contra o mundo. Isso é o que a igreja precisa refletir. A igreja é para o mundo, né? Ela vem para levar o mundo a conhecer a Deus, e ela também precisa ser contra o mundo naquilo que o mundo afeta os princípios e valores do cristianismo. Então, o cristão precisa ser alguém crítico com respeito à cultura que ele absorve. É isso que a gente está falando desde o início. A igreja, então, está no mundo, precisa influenciar o mundo e não ser influenciado apenas por ela, ou por uma cultura do mundo. Se eu ficar quietinho, não falar nada, eu estou sendo influenciado. O cristão sempre precisa ser contra aquilo que vai em desacordo com a palavra de Deus. Se você não se manifestar, a igreja nunca será relevante. E uma das coisas que a lição traz aqui, que eu achei curioso, que eu vou ler e vou explicar também depois, né? Olha só, a relevância do mundo na igreja, aliás, a relevância da igreja no mundo consiste no envolvimento dela com a cultura, mas depende da contraposição aos aspectos pecaminosos da mesma. Há uma irrelevância em perseguir relevância, assim como há relevância para a prática da irrelevância. Parece que eu falei duas coisas iguais, né? Mas vamos analisar isso aí. Há uma irrelevância nas coisas que se perseguem hoje em dia. E o que é relevante tem sido deixado para trás. Você pode perceber isso. Quantas coisas que são irrelevantes, que para a nossa cultura são as coisas mais importantes do mundo. Eu estar bem vestido, com roupas boas, novas, eu estar sorrindo nas fotos que eu publico, eu estar sempre de bem com a vida, eu estar postando tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu consigo, tudo aquilo que eu conquistei, para onde eu fui, o que eu fiz. Há uma relevância muito grande hoje nas coisas irrelevantes. E o cristão muitas vezes tem se deixado levar por isso aí. O que deveria ser coisas importantes ou relevantes na minha vida, estão sendo relegadas a um plano de irrelevância, de insignificância, de desprezo. Hoje nós muitas vezes perseguimos mais as coisas irrelevantes do que aquelas nas quais Deus entende mais importantes para nós. Isso é o que eu havia falado aqui. Há uma irrelevância em se perseguir as coisas relevantes hoje em dia. Cuidado, inverta isso aí, né? Continue correndo atrás e almejando as coisas importantes na sua vida. Família, trabalho, igreja, viver bem. Isso é relevante. Glorificar a Deus em todas essas coisas que eu fizer. E deixe as coisas pouco ou nada relevantes para trás. A gente precisa ter esse olhar crítico da relevância em tudo aquilo que fazemos. Qual que é a nossa mensagem, então, para os dias de hoje? Já ver aqui, caminhando aqui para o final, né? Qual que é a mensagem de Deus para nós, então? E é um envolvimento crítico com a cultura. Romanos 12, 1 e 2, a gente viu isso aí, né? É o segundo tópico aí, ó. O engajamento crítico com a cultura. É assim que o cristão deve viver. Paulo fala isso lá em Romanos 12, mas antes disso, ele fala sobre o juízo de Deus sobre os gentios, Romanos 1, o juízo sobre os judeus, Romanos 2, o pecado humano e a justiça, Romanos 3, a justificação, Romanos 4, justificação pela fé, Romanos 5, a santidade como efeito da justificação também, em Romanos 5, e daí para frente. Agora, no 12, ele fala assim, olha, é como se ele estivesse falando, a resposta do cristão para todas essas coisas aqui, que eu falei, desde o capítulo 1 até agora, é o seguinte:
Tornar-se cristão envolve uma mudança de vida. Tornar-se cristão envolve uma mudança de percepção da vida. Tornar-se cristão envolve uma mudança contra a cultura, muitas vezes. Isso é tornar-se cristão. Paulo estava dizendo isso. O discípulo de Jesus vive um estilo de vida contra a cultura, muitas vezes, para que o que é relevante para ele, família, trabalho e outras coisas, ele esteja de conformidade com a palavra de Deus. Isso é o que Paulo tinha dito aqui, quando ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Isso é um culto que eu entendo que eu estou fazendo. Não é o culto que eu venho aqui, levanto a mão e me emociono e arrepio. Quem não arrepia acha que o Espírito Santo não estava nele, que faltou unção, que faltou não sei mais o quê. Mas faltou muitas vezes entendimento. Deus nos chama para ser uma igreja baseada na cultura cristã. Essa é a realidade nossa, essa foi a realidade dos irmãos lá em Corinto. Essa é a realidade que a Bíblia tem para nós. Muitas vezes nós temos que ser críticos com respeito à cultura na qual vivemos. Se não formos assim, não seremos relevantes nessa sociedade. E o que não é relevante é esquecido. Não é? Aquele ditado lá, quem não é visto não é lembrado, talvez seja uma máxima para nós. Se a igreja não é relevante naquilo que ela fala, naquilo que ela prega, naquilo que ela vive, ela é irrelevante para a sociedade. Ela é irrelevante para a cultura. Ela não influencia a sua cultura. Ela é um gueto. Sabe o que é um gueto? A gente ouve esse termo muito nos Estados Unidos, né? Os guetos são pedaços de cidades ou bolsões na cidade onde grupos se reúnem, onde grupos vivem. Aí tem o gueto dos negros, o gueto lá de outra religião, o gueto dos muçulmanos, o gueto dos judeus. Nós podemos cair nessa mesmice de nos tornarmos um gueto religioso, o gueto presbiteriano, e fechados aqui nessas paredes, não influenciarmos a nossa cultura. Porém, o contrário, sermos levados por ela, como uma onda no mar. Lembra dessa música do Lulu? Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. O que acontece com a onda? Some. Depois de um tempo ela desaparece, vira água, irrelevante. Cuidado com a irrelevância da igreja, que sou eu e que é você também. A mensagem para hoje, terceiro ponto aí, caminhando para o final aqui. Qual que é a mensagem de tudo isso que a gente falou para os nossos dias? A mensagem aqui é: toda a vida humana acontece diante da face de Deus. Toda a vida humana acontece diante da face de Deus. Deus criou um teatro para nós. Calvino usa muito bem essa expressão aqui, né? A obra da criação é um grande teatro criado por Deus. E eu sou um dos atores ali que estão trabalhando para a glória de Deus, para que o espetáculo da glória de Deus seja visto por todos. Esse é o meu papel nesse teatro da glória de Deus. Representar, como cristão, a imagem dele. Ser e ter atitudes que me façam diferente na sociedade, que façam com que a minha fala, o meu agir, sejam relevantes de verdade, numa sociedade que preza pela irrelevância das coisas. Isso é ser e ter uma mensagem para os nossos dias, amados. Essa é a mensagem que eu devo levar para onde quer que eu for. Produza cultura no teatro da glória de Deus. Influencia a transformação da cultura. Um outro ponto aqui que eu anotei. O cristão não pode se esconder em uma bolha. Nós somos instrumentos de Deus para manifestar os valores do reino de Deus. Mas eu muitas vezes fico aqui, no meu gueto, no meu bolsão, na minha bolha, reformada, presbiteriana,
tem a palavra de Deus, uma verdade bíblica, uma exposição excelente, uma cultura cristã quase que ideal, vamos dizer assim, biblicamente falando. Mas eu não mudo nada lá fora. Culturalmente, eu sou um zero lá fora. Isso é irrelevância. Eu fui chamado para ter relevância, significado na vida do outro. Eu devo levar Jesus para as pessoas? Sim, isso é o meu papel. Eu devo viver no mundo, sendo diferente do mundo? Sim, esse é o meu papel como ator nesse palco da glória de Deus. Esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o papel da Igreja Presbiteriana União. Vivermos como agentes de transformação, como atores que levam uma vida que representa a imagem de Deus. Para isso eu fui criado. Esse é o meu propósito. Essa é a minha finalidade. Primeira, Deus me criou e te criou para isso. Essa é a cultura que a gente deve desenvolver no nosso lar, nas nossas vidas. A igreja não pode se alienar disso, pois corre o risco de se transformar e não fazer diferença no mundo. Jesus foi um grande exemplo de uma pessoa que se aculturou naquilo que ele podia fazer. O que é o processo da aculturação? É eu me envolver na minha cultura de tal forma que ela, no nosso caso, não nos domine. Tá? Nós temos civilizações e culturas que foram totalmente aculturadas pelo seu colonizador. Nós temos os indígenas aqui no Brasil mesmo, quando chegou aqui em 1500, eles tinham a cultura deles. Para os europeus, era um povo bárbaro, eram selvagens, mas era a cultura deles. O que nós fizemos? Mudamos a realidade deles, a cultura deles, e eles se aculturaram, quer dizer, eles se amalgamaram, eles se juntaram a uma cultura brasileira formada aí por algo de padrões não muito cristãos, europeus, e uma cultura indígena, que depois se miscigenou com uma cultura africana, que depois teve também coisas da cultura europeia. Nós somos essa globalização de culturas dentro do Brasil. A gente sabe disso. Se você for lá do Nordeste até no Rio Grande do Sul, você vai ver que existe uma diferença enorme de culturas, de falas, de linguagem e de forma de viver e de pensar as coisas. Eu estou imerso dentro dessa cultura, mas eu não posso me deixar dominar por ela. Jesus foi um grande exemplo disso. Jesus não era alguém ativo culturalmente? Onde foi que ele fez o primeiro milagre? Num casamento, não foi? O que tinha naquele casamento? Tinha refrigerante e água. Não, tinha vinho e tinha água. Tá? Não tinha cerveja, não tinha outras coisas lá, mas tinha vinho e água. Jesus esteve lá. E fez produzir água? Não, ele fez produzir vinho. Culturalmente, era o que se bebia naquela época. Jesus estava imerso na sua cultura. Jesus andou, viveu como homem que foi no nosso meio. Ele cresceu, ele aprendeu uma profissão com seu pai, ele ia para o templo, ele tinha suas brincadeiras ali, ele tinha seus irmãos. Uma pessoa vivendo dentro de uma cultura judaica. Ele aprendeu as crenças do povo judeu, mas também confrontou os fariseus e os publicanos quando foi necessário. Isso é viver culturalmente de forma correta. Jesus é o nosso exemplo nesse caso. Assim, Jesus atraiu também o amor de alguns e o ódio de muitos. É o que vai acontecer comigo e com você. Não pensa que se você levantar a voz contra algo que na nossa cultura é comum, é normal, que vai ficar por isso mesmo. Não vai. Você vai ser desprezado, você vai ser caçoado, vai ser ridicularizado, vai ser chamado de quadrado, de trouxa, de otário, não sei mais do que, de retrógrado. Hoje também xingo até de direita, de esquerda, né? Como se a lateralidade fosse algo que influenciasse a nossa cosmovisão. Precisamos tomar cuidado com a nossa visão crítica da cultura e nos transformar e transformar o mundo ao nosso redor. Concluindo, 3 coisas.
Por que essa lição é importante para nós? Essa lição é importante para nós porque mostra a nossa necessidade de nos envolvermos culturalmente na nossa sociedade. Não podemos viver isoladamente num gueto ou num pedaço de construção aqui e falar que isso é viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos. Nós precisamos nos envolver culturalmente. Deus te deu dons, Deus te deu talentos para você usar aqui e lá fora, tá? Se você canta, cante bem aqui, cante bem lá fora, para levar o seu talento àquela cultura pagã que nós temos aí fora. Uma cultura que não é ateia, viu? Ela não é uma cultura que não reconhece Deus, mas é uma cultura pior que isso, é uma cultura pagã, cheia de ídolos e cheia de coisas que substituem o senhorio de Cristo na vida da sociedade. Essa é a cultura que a gente vive neles. Se você canta bem aqui na igreja, cante também lá fora. Talvez esse é o seu trabalho, faça isso com zelo. Isso é se envolver culturalmente. Muitas vezes a gente acha que os dons e talentos têm que ficar aqui, né? Só dentro da igreja. Talvez você é um excelente profissional na sua área. Exerça isso lá fora também para os outros. Seja esse bom profissional que Deus te permitiu ser. Aqui na igreja, seja lá fora. Se você é advogado, se é dentista, se é um pedreiro, se é um eletricista, se é um vendedor, se é um empresário, faça isso da melhor forma. Assim você vai estar influenciando positivamente a sua cultura. A forma que eu tenho de fechar negócios, de falar com as pessoas, isso é uma influência cultural. Então a gente tem muita coisa para mudar. Segundo ponto, a igreja carrega uma missão de ir ao mundo, estar nele e confrontá-lo. Essa é a nossa visão. Jesus fez isso, eu também preciso entrar nesse esquema. Terceiro, Deus diz sim e não à cultura. Nós temos que dizer, Deus aceita a cultura humana, mas também Deus julga a cultura humana. É essa visão crítica que nós precisamos ter enquanto servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não condene tudo que você vê culturalmente, mas veja se isso é bom, retenha o que é bom, veja se isso é lícito, desfrute disso, veja se isso edifica, veja se isso não te domina. Se esses pré-requisitos forem atendidos, essa cultura, mesmo produzida por um ímpio, é uma manifestação daquilo que Deus tem para o mundo. É uma graça comum. Deus faz cair chuva e sol sobre todos nós. Ou vocês acham que choveu só onde tinha casa dos cristãos, aqui em Goiânia? Ou faz sol só onde tem plantação dos crentes? Não, essa é uma graça comum. Dons e talentos são graça comum também. Depende de como eu uso eles. Eu fui chamado para usar para a glória de Deus. Talvez aquele ímpio lá, aquele descrente, aquele cara que canta, não sabe disso. Está aí a sua oportunidade de mudar essa realidade. Analise, então, faça tudo conforme a vontade do nosso Deus. Seja crítico com respeito às questões culturais na sua vida, na vida da sua família. Fique de olho naquilo que seus filhos veem, ouvem. Hoje em dia está muito fácil isso aí, né? Muito tranquilo, muito fácil, todo mundo tem acesso. Uma das primeiras coisas que a criança ganha é um celular. Aquilo ali você está dando para ele talvez um detonador, né? Onde ele aperta ali, dependendo do que ele apertar ali, seja qualquer rede social, seja qualquer site, ele pode ser corrompido por essa cultura na qual nós vivemos. Uma cultura que sempre foi ímpia, sempre será pagã e sempre se distanciará do seu Criador. O meu papel como pai, como avô, como irmão, como filho, é transformar a minha cultura através do meu procedimento, do meu falar, do meu escutar, do meu agir e do meu influenciar as pessoas à minha volta. Esse é meu papel. Pense nisso, como eu posso mudar e influenciar a minha cultura nas coisas que eu faço no dia a dia da minha vida. Mude sua forma de agir e de falar, muitas vezes, que isso pode ser influenciado
pela linguagem cotidiana. A gente usa termos, palavrões, frases chulas, frases de efeito aí que muitas vezes não edificam e não glorificam a Deus e nem a quem ouve, seja ele cristão ou não. Precisamos ser críticos com respeito a toda essa gama do conhecimento que a gente aprende, a gente absorve e a gente repassa para os outros. Nosso papel é ser de agente de transformação, agente cultural de transformação. Esse é um mandato. Deus nos deu para servi-lo também nessa forma. Que Deus nos abençoe. Não sei se tem alguma pergunta que alguém queira fazer antes de tocar o segundo sino. Fique à vontade. Não? Não vejo mãos levantadas, né? Espero que tenha sido claro, mas que o Espírito Santo traga mais ainda clareza ao seu coração. Que Ele nos ilumine sempre no entendimento da palavra dEle, porque é viva, é eficaz. Eficácia é a arte de fazer o melhor com aquilo que se tem. Isso é ser eficaz. Seja um crente eficaz também na sua vida. Deus nos abençoe. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.